Deixa eu voltar aqui. Porque você é um jeito do seu pai. E você estava, e seu pai, ainda assim seu pai não tinha companheirismo com você, porque você estava ali, mas você não sabia disso, e ele não sabia disso, mas você foi manifestado para que ele pudesse ter companheirismo com você. E você nasceu de novo, nasce da vida eterna. E esta é a única forma de vida eterna. E essa é a vida de Deus, Zoe, Z-O-E. A palavra grega Zoe, a única forma de vida eterna. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é a vida eterna. A vida eterna não é um lugar, né? Mas é Zoe. Também está aqui na mensagem vida, do parágrafo 53. E eu descobri que quando ele disse, eu lhes dou vida eterna, vem da palavra grega Zoe, Z-O-E. E Zoe é Deus, a própria vida de Deus. Então, tão certo quanto somos participantes de Zoe, nós existimos eternamente como Deus existe eternamente. Portanto, sendo participantes de Deus, nos tornamos eternamente abençoados e salvos para sempre, sempre. Sem fim, sem princípio, nos tornamos parte de Deus. Se você observar que esse grande princípio, você toma... Alguém tem feito a pergunta, quem é esse grande Jeová? Onde ele começou? Ele não teve nenhum começo. Ele foi Deus para sempre. A palavra para sempre apenas significa um espaço de tempo. Mas a eternidade significa para sempre. Mas para sempre, a palavra para sempre em hebraico significa espaço, muito tempo, pois está no plural. Para sempre, sempre. Vem, quer dizer que são dois sempre. Vem? Mas na eternidade é um completo, a eternidade é um círculo que não tem fim. Ela nunca teve um princípio e nunca terá um fim. E como que no mundo nós sabemos que há um verdadeiro real espírito de amor, há um verdadeiro espírito real de lealdade, há um verdadeiro espírito real, espírito de honestidade. Quando sabe disso? Nós sabemos disso, nós vemos isto. Bem, isto é Deus, a própria fonte. Vamos fechar os olhos. Então aqui vai, aí no parágrafo 62, o Romano fala, então quando morrermos nesta vida entraremos num corpo, pois se esse tabernáculo terrestre for dissolvido, temos uma teofania para entrarmos um corpo celestial, tá vendo? Então essa heresia de que as almas ficam dormindo do outro lado, não estão conscientes, é uma heresia. Porque a Bíblia é clara em mostrar que quando saímos desse corpo aqui, isso aí está em... Está onde? Está em 1 Coríntios 5, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Falando que quando deixava esse corpo aqui, temos um corpo esperando por nós do outro lado, né? Então, na vida do Senhor Jesus, esse corpo é tomado da terra novamente e levado para um estado glorificado, para viver para sempre na sua presença, né? Isso aqui já está falando de ressurreição. Por isso Jesus falou ali na cruz do Calvário para o ladrão que disse, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Falando do momento ali. Então existe um lugar para onde nós vamos, quando nós saímos daqui, e nós estaremos conscientes naquele lugar. As almas ali estão conscientes disto, né? Desse lugar. Mas tem igreja que não crê nisso, né? Mas por isso que eu tenho falado que a membrana veio toda a revelação, não um pouco de revelação, mas toda a revelação, tudo. Em Samuel 28, nos fala que Saul, né, foi numa feiticeira, e a feiticeira feiticeira de Endor, chamou Samuel. Samuel fazia 2 anos que tinha morrido. Só que a alma dele estava consciente. E a Bíblia fala que foi quem? Foi Samuel. Se você ler, você vai ver que a Bíblia fala ali que Samuel, né? E Samuel estava com a capa de profeta. E tudo que Samuel falou aconteceu. Mas as igrejas falam que não. Falam que foi um demônio. Foi o diabo que se fingiu de Samuel.
Agora, você vai ficar com quem? Com as igrejas, com as denominações ou com a Bíblia? A Bíblia fala que foi Samuel. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu ficar com o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que era Samuel. A pessoa fala, mas como que uma feiticeira vai ter poder de chamar um morto, um salvo? Isso foi no Velho Testamento. Ali Satanás tinha o império da morte. Os irmãos estavam ali sob sangue de bode, de ovelhas. Mas quando Cristo morreu, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que Jesus levou o cativo o cativeiro. Né? Então, os salvos foram transportados, né, para um lugar que as feiticeiras não tem mais como entrar ali, ou como entrar em contato com essas pessoas. Porque, gente, em tudo tem um falso verdadeiro. Tem o falso feiticeiro, esse que fica nas praças aí, lendo sorte aí, e tem aquele verdadeiro, que realmente tem poder satânico. Verdadeiro no sentido de ser, realmente ter poder do inimigo, ter ser um médium, né, um médium espírita. Né? Tem essas pessoas que tem. Por isso que Deus condena isso, né? Eu proíbo falar com os mortos, né? Deus proibiu isso, porque tem uma maneira, né? Tem uma maneira, mas quem fizer isso morrerá igual Saul. Saul morreu. Quebrou o mandamento de Deus, foi falar com uma pessoa que estava morta, mas a Bíblia diz que foi Samuel. E eu creio no que a Bíblia fala. Né? E não só ali, mas também em Apocalipse 6 do 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, fala das almas que estavam debaixo do altar, clamando ali debaixo do altar. E Deus falou para ela, espera um pouquinho mais, até que seus irmãos também sejam salvos igual vocês. Né? As almas ali estavam conscientes ali. Né? Estavam conscientes naquele lugar. Né? Então nós vemos na palavra de Deus que quando nós saímos desse corpo aqui, os perdidos vão para essa prisão, como está também deixa eu ver o versículo que eu marquei aqui, 1 Pedro 3, vamos ver se eu leio aqui rapidinho aqui, 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, versículo 18, 1 Pedro 3, versículo 18, onde está escrito, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Ou seja, Jesus quando faleceu, quando morreu ali na cruz, ele foi ao inferno, diz aqui, e pregou para essas almas em prisões que estão ali, porque o inferno é uma prisão. Você acha que Deus iria condenar as pessoas antes de passar pelo julgamento? Não, se nem que na terra aqui, nem que na terra o juízo humano não faz uma coisa dessa, primeiro tem que passar pelo julgamento. Só que a pessoa fica presa primeiro, não é isso? O natural sempre explica o espiritual. Se você vê o nascimento de um bebezinho, no natural você vê, primeiro sai a água, depois sangue, depois a vida, depois o espírito. Nós também assim, a pessoa nasce primeiro pela água, pela justificação, depois santificação, que é o sangue, e depois, né, o Espírito Santo, a vida que vem na pessoa. Então o natural sempre explica o espiritual. Então as pessoas estão ali presas, né? Como está aqui, falando que Jesus foi lá, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Falou para aquela pessoa, porque vocês não creram em Noé? Né? Só 8 pessoas creram, vocês não creram em Noé? Né? Vocês não creram nele. Foi e mostrou que Noé estava certo ali para eles. Né? Pregou lá para eles. Né? Então nós vemos que as pessoas aumentam e diminuem a palavra de Deus. Né? Aumenta e diminui. E também Lázaro ali, né? Lázaro e o rico. Os dois estavam aqui, um era pobre, outro era rico, e depois os dois morreram. Os dois morreram. E quando chegou do outro lado, né, Cristo ainda não tinha morrido, não tinha sido ressuscitado, nem tinha levado o cativo ao cativeiro para outro lugar. Então, tinha um abismo que separava ali o inferno, né, os dois, Abraão
né? Abraão não, o rico Lázaro, o pobre Lázaro e o rico ali. E o rico estava do outro lado e falou, passa para cá, põe um pouco de água na minha boca, né? Eu não posso passar para aí, nem vocês podem passar para cá. Então estavam conscientes, né? Conscientes. Então a pessoa quando sai daqui, né? Ela está consciente. Agora ali que eu falei de Apocalipse, né? Que não pode aumentar nada da palavra de Deus, tem que falar o que está ali, gente. Pela palavra, né? Você crê ou não crê, você tem que pregar o que está aqui. Aqui fala predestinação, fala predestinação. Eu entendo, não entendo, mas está falando predestinação. Livre-arbítrio, sim, livre-arbítrio. Nós estamos aqui sobre essa base do livre-arbítrio. Nós nós escolhemos o caminho, mas Deus já sabia disso antes da fundação do mundo. Então é falar o que a palavra fala. Porque aqui em Apocalipse 22, 18 e 19 fala que, porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra dessa profecia, desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito nesse livro. Então aquilo que aumentar uma coisa, ou tirar uma coisa, a condenação virá sobre essa pessoa. E também aqui em nomes blasfemos, nós vemos aqui na página, no final da página 23, Mombrano nos fala alguma coisa sobre isso. Eu tinha mais uma coisa que anotei aqui, em que eu queria pensar, traz-nos ao lugar da vida, então você tem vida eterna. Agora, lendo o léxico do grego aqui, o diagrota, enfático, estudei uma palavra outro dia, é um livro que fala do original, né, da Bíblia Sagrada. Agora em João 14 ou João 3,16 encontramos um lugar que diz vida eterna, em outro lugar diz ter vida eterna, mas na versão em grego, no hebraico diz vida sem fim, vida sem fim. Quem crê em Jesus tem vida sem fim. Agora os outros que não crê serão condenados. Não vão ter vida sem fim. Olha a contradição que esse povo leva. Como esse povo leva o povo para o lugar errado. Se o cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Ambos cairão no abismo. Então o povo, Satanás está levando todo o povo para o caminho errado. Por isso que eu tenho falado aqui várias vezes, né? Denominações não são o sistema de Deus, é de Satanás. Enganando o povo. Não é o povo. As pessoas são pessoas boas, sinceras, né? Mas estão enganadas. Então são sistemas de Satanás enganando o povo, trazendo o povo para a mentira, para o engano. Enganando elas. A palavra em grego ter aion, A-I-N-I-O-A-N. Quase como aion. Aion. É um espaço que não pode ser... É um número que não pode ser contado. É além de milhões, trilhões, bilhões. Mas isto é um aionion, do tempo, vida eterna. E a palavra em inglês para isso é eterno. Nós a conhecemos como eterno. Aionion, ou vida sem fim. Está vendo? Vida sem fim. E se você viver vida sem fim, se você tiver vida sem fim, como pode perecer? Você se tornou parte do eterno. E só há uma coisa eterna. Satanás não é eterno. Não. Ele se tornou Satanás. O inferno não é eterno. O inferno foi criado. Não é eterno. E esses corpos não são eternos. Esse corpo aqui, né? Não é eterno. Um dia vai estar ali no caixão, ali. Acabou. Cemitério. Mas quando esse corpo se desfizer, já tem um corpo celestial preparado, aonde nós vamos viver até a ressurreição. Na ressurreição nós vamos sair desse corpo celeste, esse corpo palavra, esse corpo, né? Essa teofania. Então viremos e pegaremos o corpo ressuscitado da terra. Deus é perfeito em três, sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três pessoas. As pessoas falam que adoram um Deus, mas adora três pessoas. Como pode isso? É uma contradição. Se Deus for três pessoas, você é um pagão. Ou seja, não tem como, gente. Essa doutrina é satânica, é do inferno.
a Trindade? Falar que tem três pessoas, o Pai, o Filho, já são três pessoas distintas, e adora um Deus? Não, eles adoram três deuses, são pagãos e não sabem. Deus tem levado todo mundo chamado cristão, cristandade, para o paganismo, né? Para o politeísmo, enganando todos eles. Mas Pai e Filho e Santo não são três pessoas, são três títulos, três ofícios do mesmo Deus, da mesma pessoa. Quem vê a mim vê o Pai, como diz tu, mostra-nos o Pai. Emanuel, Jesus foi Emanuel, o próprio Deus, na forma de filho, na forma humana. O inferno não é eterno. Eles foram criados, mas o Espírito de Deus é eterno. Nunca teve princípio, ou ele nunca tem fim. E a única maneira de podermos ter vida eterna, daquela palavra grega zoe, que quer dizer vida do próprio Deus, nós tornamos-nos parte de Deus, quando nos tornamos filhos e filhas de Deus, e temos vida aionion. Então a parte que vive, nós que reconhece essa palavra daqui para lá, e conhece, é vida aionion, vida sem fim. É a própria vida de Deus em nós, amém. O outro dia, na viagem, tive um debate. O testemunho de Jeová. Agora, não é desconsideração a crença de ninguém. Temos bastante desses convertidos sentados aqui, da testemunho de Jeová. Um dos nossos administradores da igreja é testemunho de Jeová. Era e foi salvo. Ele e sua família. Seu pai era um leitor, o irmão Udes. Todos os seus irmãos e irmãs agora, quase todos vieram e receberam o Espírito Santo por causa das visões de Deus, contando-lhes o que fizeram e o que eles, está vendo? Isso bastou, né? Isso bastou. Então, tinha o irmão Wood, né? Tinha um filho que era paralítico, não andava, e ele era da igreja de Jeová. E um dia ele foi numa reunião, no trabalho de Mombranda que estava tendo na cidade, e o Mombranda falou para aquele rapaz, falou para ele: você está curado, garoto. E a esposa dele está doente, falou: a senhora também está curada. E os dois foram curados instantaneamente, então eles se converteram. E um dia o irmão do irmão Wood foi lá para tentar trazer o irmão Wood de volta para a igreja de Testemunho de Jeová. E quando chegou lá, o irmão Brando estava no jardim lá. Então, o irmão Brando, quando viu aquele rapaz, ele apresentou para ele, aí ele falou para o irmão do irmão Wood: você tem uma esposa loira, não tem? Sim, tenho. E eu vejo você com uma moça morena. Você estava num quarto, o rapaz ficou assustado, né? E é sua amante, essa moça morena. E de repente alguém bateu na porta lá. A sua sorte foi que a mulher não abriu a porta, porque o homem lá era um outro amante dela, ele estava armado. E você ia morrer naquele dia lá. O rapaz na hora ficou ali e se converteu. Porque quem sabia disso, que ele no dia anterior estava com uma amante na casa, e de repente alguém bateu na porta e tudo. Quem sabe? Só Deus pode saber um negócio desse? Então passou vários anos, chegou o pai deles. Quem que é esse William Brando que está desviando meu povo da Testemunho de Jeová? Aí o irmão Brando chamou ele para na casa, entrou, conversou com ele alguma coisa, mas não entrou na palavra, só ficou falando de caça, ele gostava de caçar, convidou para pescar, foram caçar. Foram pescar, melhor dizendo. Três dias parece de viagem de caça. E o irmão Brando falou, no carro falou assim: assim diz o Senhor, no primeiro dia nós vamos pegar 2 peixes, no terceiro vamos pegar 5,2 kg, algo assim. No terceiro dia vamos pegar tal coisa. E no terceiro dia, vou pegar só isso. Aí aquele senhor olhou assim: agora o povo vai para meu filho, esse homem é um falso profeta. Vamos então. Aí foi no primeiro dia, certinho como o Bruno falou. No segundo dia também. No terceiro dia, eles pegaram alguma coisinha de manhã, o Bruno falou: à tarde não vai sair um peixe mais. Quando chegou 5 horas da tarde, todos falaram: vamos embora então, gente. Mas o velhinho ficou: não, vou ficar aqui. E ficou lá, trocava de isca, ia de um lado para o outro e tentava tudo para pegar o peixe, porque o Brando tinha profetizado que não ia pegar um peixe mais na parte da tarde. E ele ficou ali até escurecer e nada.
Aí veio embora quieto com os irmãos no carro. Aí chegou no lugar e falou assim, irmão Brana, o que impede que eu seja batizado também no nome do Senhor Jesus? Aí o irmão Brana batizou ele no nome do Senhor Jesus. Porque viu que é Deus, não é o caso aqui. Agora, mas aqui, os Testemunhos de Jeová, em seu livro, dizem que o fôlego que se respira é a alma. Agora, isso não pode estar certo. O fôlego que Deus deu é a alma. Que absurdo. O fôlego que se respira não é a alma. Se for, uma vez você é um tipo de alma, da outra vez você é outra pessoa, respirou essa alma. Veja onde você estaria. Agora, o fôlego é vento. E vento é o que você respira em suas narinas. Agora, eles pegam a escritura lá. E Deus soprou fôlego em suas narinas, e ele tornou-se alma vivente. Agora, quero perguntar-lhe algo. Se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar esse fôlego de vida nele? Está vendo que tipo de fôlego? Ele era um homem vivo que respirava. Pois então, se for assim, então cada animal é uma alma vivente. Porque respirar é uma alma humana. E nossa alma e tudo junto. Então Jesus não teria ter morrido. O sacrifício de animal teria sido suficiente. Está vendo? Por isso, irmão, o argumento não é válido. Mas o que Deus fez, ele soprou o fôlego de vida eterna. Amém. Então ele se tornou uma alma vivente, uma alma que não pode morrer. Agora observe agora, vamos entrar em mel até os cotovelos. Note, respirou o fôlego da vida eterna em sua narina, agora na página 25. Nomes blasfemos. E ele se tornou uma alma eterna, pois Deus soprou, não o que a natureza fez, mas o que Deus fez, soprou o fôlego da vida em suas narinas e tornou-se alma vivente. Por isso que tinha um sacrifício por ele, né? Por Adão, por Eva. Então você me diz, Adão morreu, irmão Brana. Mas lembra-se, antes de Adão morrer, ele teve um cordeiro que o redimiu, aleluia. Os que dantes conheceu, ele chamou. Ele tomou um cordeiro para redimi-los. Ele era um tipo, Adão caiu, então o cordeiro foi provido para Adão, porque já havia se tornado o fôlego do Deus eterno em suas narinas. E tornara-se alma vivente. Ele era o Filho de Deus. Não o seu fôlego, como a palavra africana, não sei qual é a palavra em grego para isso, nesse momento, mas a palavra africana eles chamam de amoiá, que quer dizer o vento, uma força invisível. Os animais respiram amoiá, pecadores respiram amoiá. Então, por que teríamos dificuldade com vida eterna, se é a alma eterna que foi soprada em nós por fôlego? Por que teríamos dificuldades com a vida eterna? Isso sai pela culatra, irmão. Está vendo? Isso simplesmente não pode fazê-lo. Mas Deus, especialmente sobre Adão, soprou o fôlego da vida eterna. E ele se tornou uma pessoa eterna com Deus. Ele tinha poder como Deus, ele era um Deus amador. Ele era Deus da terra, não Deus do céu. Veja, lá Deus da terra. E algum dia os filhos de Deus novamente se tornarão deuses. Jesus disse que sim. Não está escrito em vossa lei, sois deuses? Então, se podeis chamar aqueles que ele chamou de Deus, aos quais Deus visitou, como podeis me condenar, dizer, quando eu digo que sou o filho de Deus? Está vendo agora? Estamos entrando em algo profundo agora. Observe isto. Ao aprovarmos o ponto. Agora, aqui está ele. É agora um filho de Deus, mas comete um erro. Ele sabe que ele está fazendo errado. Agora, lembre-se, Adão não foi enganado. A Bíblia assim diz, 1 Timóteo 3. Timóteo 2, né? Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Caiu em transgressão. Adão andou com Eva, porque era sua esposa, igual a Cristo, não enganado por Satanás, mas entrou na morte com a noiva. Ele foi estar com a noiva para que pudesse redimir a igreja. Tudo é um tipo, tá vendo? Toda a verdade, a revelação foi revelada ao irmão Brana. Adão sabia que estava errado. Assim simplesmente andou com Eva. Agora Eva foi enganada. Timóteo,
1 Timóteo 2, 9 fala isso. Está vendo? Mas teve um cordeiro que foi provido para eles, para que fossem redimidos. E esse cordeiro hoje, que dantes foram reconhecidos por Deus, e que Deus chamou, tem um redentor. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. João 6, né? E todos que o Pai me deu virão a mim. Está certo? E todos que vierem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Bom, irmãos, vamos parar por aqui? Né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e revele a verdade, que não tem como. Né? Jesus é a vida eterna, a pessoa rejeitar Ele, mesmo assim ter vida eterna, viver eternamente no inferno, sofrendo lá. Isso não tem sentido algum. Porque Deus é um fogo consumidor, né? Um fogo consumidor. Agora, querer trazer essa doutrina de vida eterna para as pessoas que rejeitam Jesus não enquadra com a palavra de Deus. Você percebe isso? Não enquadra com a palavra de Deus. Né? Não enquadra, de forma alguma. Nós temos muito mais aqui para ser lido, mostrando a Escritura, né? Mas vamos deixar por aqui mesmo, né? Se alguém quiser saber mais, temos aqui vários material aqui, né? sobre esse assunto. Qualquer pergunta, né? Temos aqui a mensagem do Umbrana, porque quem responde para nós é o Umbrana, né? O profeta da era. O erro de Davi foi isso, consultar os capitães, em vez de consultar o profeta da era. Vamos consultar o profeta da era. Né? O profeta aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar e terminar o culto. Senhor Deus, damos graça por Tua palavra, vivifica a Tua palavra em cada coração. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.